Então, a gente conversou muito antes, né, sobre... A gente buscou focar na inteligência artificial generativa, né, já que inteligência artificial a gente poderia trabalhar em cima de diversas áreas, campos, e trazer um pouquinho de contexto, né, de por que isso explodiu muito nos últimos anos. A gente fala muito de Big Data, né, porque com esse grande acesso a diversos dados se tornou possível treinar esses modelos de IA. A gente fala muito sobre computação em nuvem, né, porque a gente tem toda essa infraestrutura para pegar esses dados, conseguir treinar, implementar e ter acesso. E, óbvio, também muito interesse mercadológico, né, em ter acesso a essas plataformas. Então, queria começar perguntando para Letícia... como que você vê o impacto da inteligência artificial no campo de design e, né, e de pesquisa de experiência do usuário, que acaba sendo a sua área de atuação? Se você enxerga que é mais uma oportunidade, se você enxerga que é mais um desafio, um pouquinho dos dois. Então, queria ouvir um pouquinho da sua visão. Legal. Gente, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, sou baixa, tenho cabelo louro até a altura dos ombros, estou com uma roupa clara, com estampas, uma calça preta e um sapato rosa bem chamativo. Eu acho que quando se trata de IA, né, a gente até comentou sobre isso, eu acho que tem dois sentimentos assim que eu acho que muitos aqui vão se identificar. Tem o grupo dos emocionados, que é a galera que acha que é incrível, maravilha, nada vai mudar, tá tudo bem, a humanidade sempre se reinventou, né? A gente vai passar por essa, tranquilo, ninguém vai perder emprego, tá tudo ótimo. E tem o grupo dos desesperados, né? Blockchain e IA tá acabando com o planeta, ferrou tudo. A gente existe gap social muito gigantesco com inteligência artificial, a gente sabe que existe. Então vem meteoro, acabou, não tem mais jeito, né? E eu me coloco na posição do meio, tá? Eu não tô eu não sou daquelas entusiastas, assim, apesar de usar muito inteligência artificial, não sou daquelas entusiastas assim super enviesadas, achando que é só positivo, mas também não tô muito longe ali do desesperado, não, tá? Eu acho que é interessante a gente começar só dando uma geral, né, setando o que é a IA hoje, tá? Uma das classificações que são mais utilizadas, né, classifica toda a inteligência artificial que a gente utiliza hoje como IA narrow, tá? E o que é a IA narrow? Automação de robôs, automação de veículos, automação de avião. Avião utiliza inteligência artificial já há mais de década, tá? Streaming, recomendação, rede social, cloud, tudo isso, tá? E também a IA generativa, né? O que não é IA ainda, ainda está no campo da hipótese, é o que é chamado a IA superinteligente. Tá? Essa IA superinteligente é a IA que, digamos assim, que seja o alvo, é o objetivo, que seria a IA superar a inteligência humana. Hoje, tudo que a gente conhece como IA não pensa. E isso acho que traz um pouco assim do que a gente reflete assim junto, né? Quem pensa ainda somos nós. Tá? Eu acho que é muito importante assim, a gente deixar isso muito claro. Eu mudei completamente minha forma de trabalho com inteligência artificial. Hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente na hora de acessar a internet. E sim, eu acho que no campo de pesquisa, desde a Desk Research, a ideação, passando por cocriação, eu fico iterando, né? E isso também é um ponto muito interessante. Eu acho que a inteligência artificial, apesar de parecer, principalmente esses chat GPTs da vida, apesar de parecer muito uma busca, e a gente faz perguntas, ela é muito além disso, e no sentido da interação. O correto, assim, né? O ideal é a gente começar e ir iterando, e refinando, e ajudando a inteligência artificial a nos dar respostas cada vez mais precisas e melhores, tá? E é isso, assim. Eu acho que é absolutamente revolucionário. Eu estava até falando com eles nos bastidores. O Harari, que escreveu Homo Sapiens, ele vai lançar um livro agora em que ele considera, falando... Eu não sei exatamente qual que é o nome do livro, tá, gente? Mas a temática é desde a Idade da Pedra à inteligência artificial. E ele considera que a inteligência artificial é o melhor e mais incrível que o ser humano já criou. Então, se ele acredita isso, eu não vou discordar. O que você pensa sobre isso? Eu penso que, assim, o mundo tem, tipo, inovação. Em algum lugar já inventaram alguma coisa que pode ser reinventada em outros contextos.
Então, eu tenho esse olhar de IA também que, para a gente do mercado de tecnologia, não de design, mas de tecnologia no geral, a gente está vivendo isso com muita intensidade. Tem gente que não está nem imaginando o que é isso. Então, para a gente que cria soluções de resolver problemas, de atuar em cima de resolução de problemas, vai impactar muito mais bruscamente do que a grande maioria das pessoas. Porque a realidade nunca é uma só. Então, no nosso dia a dia, a gente já busca jeito de trabalhar diferente, a gente já é impactado por outras coisas além da própria IA, né? E a gente já mudou por muito tempo. Eu já fui webmaster, web designer, arquiteto de informação. Hoje, sei lá o que eu sou também, eu misturo um monte de coisa. Eu acho que a gente também não tem que ficar pensando só em será que o design vai acabar? Será que sempre vai ter problema para resolver? A gente só vai resolver de um jeito diferente. Talvez mais rápido, talvez mais assertivo, talvez totalmente errado, mas o futuro vai dizer por si. Até a Lê comentando a parte de pesquisa, eu comecei a dar uma olhada mais em ferramentas de IA para facilitar a parte de UX Research. E aí tinha um que ajudava, você montava o questionário, ele analisava e dizia se as perguntas estavam boas, o que mais você poderia adicionar, se você tinha enviesado muito as suas perguntas. Também, esse daí a gente já conhece um tempo mais de mapa de calor, mas cada vez muito mais certeiros, né, de você subir ali a interface e ele dizer se está bem posicionado as coisas em relação a onde as pessoas vão olhar, se tem coisas que poderiam melhorar. Resumo, né, de quando a gente faz uma pesquisa, que a gente passa horas analisando, fazer análise de sentimentos a partir das falas. Então, tem muita coisa interessante chegando e a gente entendendo como que aquilo pode funcionar para a gente. E vocês que têm usado bastante IA no dia a dia, se puderem trazer, por exemplo, alguns exemplos mesmo de coisas que vocês têm feito, que têm funcionado super bem, e o que às vezes vocês testaram e falaram, cara, para isso daqui não está nem um pouco bom. Bom, às vezes, assim, vamos pensar sobre a ótica de ver problemas e tentar resolvê-los. Se eu vejo um problema complexo demais para eu poder entender e contextualizar, eu busco ajuda para poder contextualizar e eu mesmo me organizar. Quando a gente lida com problemas muito grandes e eles não estão claros para a gente onde a gente vai atuar, ela pode dar o seu primeiro direcionamento e te recomendar um desk research, onde você vai atrás da informação. Inclusive, a Alex sabe de ferramentas para isso aí, para poder otimizar o seu desk research, onde estão os melhores artigos, que temas você precisa buscar, que roteiro talvez você possa seguir para explorar. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu preciso resolver um software, um problema de um pequeno, uma coisa prática para ser feita, mas eu não sei tecnicamente quais os passos que eu preciso dar. Aí ela é extremamente assertiva, ela fala, você vai entrar no menu, navegar assim, assim, assado, e às vezes ela até vai estar integrada com outras ferramentas para fazer por você. Mas é muito de o quão você pode confiar naquela etapa, seguir aquilo ali. Tipo, por exemplo, passo a passo você segue. Se tiver errado, você vai chegar no momento em que você vai estar errado. Em explorar coisas, você vai ter que sempre desconfiar disso e buscar fontes, porque ela ainda não é assertiva. Então, ela é uma parceira de trabalho para te ajudar nesses dois olhares. Mas se eu olhar para um problema, tipo, um olhar mais de pensamento criativo, analógico, onde eu tenho que ter multiplicidade de visões, sei lá, vou puxar o Edward de Bono no Six Heads, por exemplo. 6 formas de pensar diferentes. Eu posso até pedir para a inteligência artificial falar, me simula esse, sobre essa ótica, mas você não vai estar conversando com pessoas com vivências, com, tipo, realmente se passando por aquilo. A IA não vai pensar como aquilo porque você deu uma diretriz para ela. Mas a IA não vai substituir diversidade, não vai substituir colaboração, mas ela vai te ajudar em algumas coisas para poder se organizar e saber o momento em que você, de repente, precisa reunir um monte de gente numa sala para conversar, quebrar isso em etapas e executar pequenas coisas. O que mais, Lex? Gente, acho que tem muita coisa assim que dá para fazer, né? De fato, acho que a pesquisa já criando, né, junto, está totalmente revolucionário. Tanto é que o Google colocou na sua página ali já. Agora todo mundo que acessa o Google tem lá o Gemini lá, a primeira ali. E uma coisa interessante do Google, que ele está fazendo diferente, acho que aprendizado, e também por ser o Google, e por ter fontes como um dos princípios básicos, é que ele já traz já com fonte.
né? Eu gosto muito de uma ferramenta chamada Perplexity, que é perplexo com TY no final, que ele já traz as fontes já. E para Desk Research eu acho fenomenal, sensacional. Análise de resultados, clusterizar, até o próprio ChatGPT, tá? Ajuda bastante, só que eu acho que o que ainda não tá bom é que você precisa refinar. Você não vai entregar para a inteligência artificial e vai lá e você não vai validar aquilo. A validação tem que ser sua. Sempre. Você tem que validar. Tem alucinação. Alucinação é um termo que se convencionou se colocar para quando ela sai completamente do rumo, ela perde o rumo. Quem usa o ChatGPT, quem usava a versão 3.5 e quem usa a versão aberta, sabe que tem bastante disso, né? E eu uso para todas as etapas. Você consegue fazer modelagem estatística, você consegue fazer análise de resultados quantitativos, você consegue fazer clusterização, como eu já falei. É um divisor de águas, assim. Só que, de fato, você tem que tomar um cuidado para fazer essa validação. Você não vai deixar na mão da inteligência artificial e não cuidar. Você tem que revalidar. E eu, muitas vezes, até revalido do tipo, faço um trabalho, peço uma análise, algum tipo de modelo estatístico, alguma coisa, sei lá, vou fazer uma condicional. Às vezes eu peço para a própria inteligência artificial me mostrar como que eu faço isso em alguma ferramenta, como Excel, como data mining, para me ajudar, instruo, vou lá e faço a minha validação. Isso é fundamental. E outra coisa que eu acho que ela não faz também, né, indo ainda nessa parte de entrega final, é que muitas das vezes ela tem uma cara de pro, mas ela não é. Eu acho que fica muito claro isso para quem é product designer, quando você vai analisar interfaces criadas por inteligência artificial. Você olha aquilo, nossa, uma cara de profissional, tudo perfeito, lindinho, mas você vai olhar na lupa, não tá. Tem um monte de coisas ali que você precisa ser acertadas, né? Então, acho que ainda não tá. Agora, é um passo, acho, para estar. E tem também, por exemplo, se você é product designer, como a maioria das pessoas, e acho que a Aline até falou que tinha mais product designer que gente aqui, né? Se você é product designer, por exemplo, e começa a pensar a concepção de uma tela, que já veio algum trabalho, você vai pensar no texto, na composição, no equilíbrio, enfim, todas as coisas que você pensa, às vezes num fluxo, numa condição, enfim, tem muitas coisas pensando na composição de uma tela, mas com a IA, por exemplo, você não precisa usar Lorem Ipsum. Você pode pensar, me dá um parágrafo que descreve uma ilustrativa aqui sobre a empresa, e se você vai realmente pensar um tamanho de texto razoável. Nunca vai substituir, por exemplo, uma UX Writer do Neon, por exemplo, que não gosta de inteligência artificial, por exemplo. Nunca vai substituir um fotógrafo, a pessoa que vai fazer uma fotografia, mas você pode compor uma foto e trazer uma diretriz, seja com Firefly, com Midjourney, com qualquer um, e falar, a referência fotográfica é essa, então vamos buscar isso, né? Pode substituir um 3D, uma ilustração, inclusive tem ilustradores perdendo emprego. Tem fotógrafos também, né, Wander? Tem fotógrafos também perdendo emprego. Tem muita gente que, sim, está sofrendo com isso. Mas como você se ressignifica com relação a trazer isso para o seu dia a dia? Ontem eu estava conversando com a esposa do Guilhermo. Ela é professora de francês, tradução, idiomas, a inteligência artificial já matou boa parte disso. Eu recebi uma chamada, eu tenho um aparelho que já faz tradução simultânea, recebo chamada internacional, já falo em português e está tudo bem, mas não substitui o aprendizado de um idioma. A esposa do Guilherme, eu não lembro o nome dela, mas ela me contou que ela dá aula de francês, ensinando as pessoas a conversar com o ChatGPT em francês e corrigindo ele. Então, ela pode perder o emprego, ela pode se apropriar disso e buscar formas diferentes de fazer e ensinar as pessoas além do que só o idioma, mas também como usar a tecnologia a favor. Eu acho que o principal ponto, né, gente, a gente entender que, como eu falei lá atrás, né, que hoje a inteligência artificial é a narrow, né, é que a IA, apesar do nome, ela não é inteligente. Quem é inteligente somos nós. E acho que cabe a gente ter esse pensamento crítico, buscar referência, repertório, né? Quando você pega e traz uma bagagem, né? Eu acho que algumas pessoas já devem ter lidado com uma imagem gerada por quem é um fotógrafo ou um ilustrador
e uma imagem gerada por inteligência artificial de uma pessoa que não é da área, que não entende nada. Isso é completamente diferente. Tá? Só que aquilo que eu falei, ele dá um ar de profissional, mesmo não sendo. Então, se a pessoa não tiver um cuidado, talvez ela nem perceba tanto. Mas se você for olhar ali, às vezes nem tão na lupa, você percebe, na computação gráfica e cinema, é muito usado isso, na computação gráfica em geral e na robótica, tem o Vale da Estranheza, né? Que é um ponto, né? Uma teoria que diz que quando tem aquela coisa que o ser humano que parece humano, parece ali, mas você vai olhar, tá estranho, tá esquisito, aí esse Vale da Estranheza. Para mim, inteligência artificial dá muito Vale da Estranheza, em várias coisas. Então, até um ponto que você comentou, fazer uma provocação, essa palavra, que você comentou sobre ser inteligente. Eu estava assistindo um podcast, O Corre Delas, não sei se vocês conhecem, quando eles estavam entrevistando a Camila Schutt, que ela é um grande nome na área de computação aqui do Brasil, e ela citou um termo de um pesquisador que foi quem pensou todo aquele documentário, O Dilema Social, sabe, das redes sociais, em que ele não chama de inteligência artificial, ele chama de plágio artificial. Então, eu achei um termo super interessante, tanto que isso fixou assim, na minha mente sobre ter um olhar de não colocar também a IA generativa num pedestal, assim, com essa perfeição e de a gente acatar tudo e achar que é algo muito diferente da gente, sendo que tudo que está alimentando são conteúdos humanos. E tem até essa provocação de a internet está cada vez mais com conteúdos gerados por IA, e as IAs sendo alimentadas por conteúdo para o IA, ainda aonde vamos chegar em relação a isso, né? Tem um artigo da Nature, tá, que fala sobre isso, sobre o colapso que a inteligência artificial generativa entra quando você começa a se retroalimentar de coisas que foram geradas pela inteligência artificial. Ela entra em colapso. Tem um modelo matemático que mostra que tem um teto. A partir dali começa a entrar em colapso. Isso é uma questão, porque eu acho que um ponto que é muito importante para a gente trazer aqui também, que eu acho que é super válido, é que quando a gente fala de inteligência artificial, é tudo ao mesmo tempo agora. Tem regulamentação governamental, tem que ser feita, está sendo feita no mundo inteiro, não existe sul global e norte global, está todo mundo na mesma. Todo mundo lutando, fazendo a mesma coisa. Tem a questão de gap social, que eu acho que para mim é muito, muito importante, porque se você parar para pensar, gente, as inteligências artificiais gratuitas e as que são pagas, os modelos e os datasets são outros. Aí tá, você vai gastar $10 ali, $20 ali, mais $5 ali, aí eu vou pagar o Midjourney, eu vou pagar... Cara, quem que tem dinheiro para isso? E a pessoa que não tem, como é que fica? Então, eu acho que muita gente, a gente como comunidade, eu acho que a gente tem que pensar, sabe? Eu acho que nós, assim, profissionais tech, em geral, o que a gente faz? A gente quer esse mundo? A gente quer um mundo tipo Aldous Huxley, que tipo quem tem acesso, quem tem grana vive num mundo idílico e quem não tem não vai ter acesso àquilo e tal. Tipo, eu não quero esse mundo, né? Então eu acho que cabe a gente pensar também nesse tipo de coisa. Até trazer um ponto que eu acho que é o que acaba gerando mais incerteza e insegurança em todo mundo que está aqui, né? Que está ou entrando na área ou já atua na área há um tempo, é como que vai ficar o meu trabalho? Será que eu continuo indicando para as pessoas para elas virem para a UX? Né? Se eu nem sei o que vai acontecer. E até uma frase que me marcou muito da newsletter da Julie Zhu, que ela é ex-vice-presidente de design na Meta, que ela colocou assim: você não está atrasado para entrar em UX, você está adiantado para a próxima onda de redefinir as interações humano-computador. E também foi outra frase assim que fixou muito na minha mente de para onde estamos indo, né? Você começou como webmaster e o que a gente está esperando, né, da nossa profissão como um todo. Então, queria saber o que vocês pensam em relação à nossa área no momento, porque talvez amanhã vocês já estejam pensando em outras coisas, e que dicas vocês dariam para quem está pensando em ingressar nesse mundo, como que se prepara, enfim. Não tenho a resposta certa, só, né, refletirmos juntos. Boa. Eu queria fazer um teste, posso? Galera, quem aqui... Eu vou classificar dois tipos de olhares, né? Quem aqui tem medo de ser substituído por IA e quem aqui tem empolgação sobre usar a IA para melhorar o seu próprio trabalho? Qual é o time medo? Tipo, oi, eu estou com medo de perder meu emprego porque a IA vai tomar meu trabalho. Então, agora, quem está empolgado em usar a IA para poder otimizar o seu próprio trabalho? Boa. Como que eu faço a leitura disso? O medo é aquela, tipo, o lugar de insegurança, o lugar de proteção e tudo mais.
a gente tem o privilégio de trabalhar num lugar onde a gente usa muito a inteligência, a gente usa muito a cabeça, e eu vejo o designer como uma pessoa exploradora, como uma pessoa que busca alternativas e que está sempre querendo aprender, o tempo inteiro. Porque hoje você está com um desafio específico, às vezes num banco, amanhã você está trabalhando numa empresa de eventos, Alô Simpla. Depois você pode trabalhar com educação, qualquer outra coisa, mas você sempre vai trabalhar em algumas áreas diferentes e você vai reaprender. Então, assim, você não é uma pessoa de financeiro, você não é uma pessoa de educação, você é uma pessoa que olha, observa, anota, entende, troca, e você está aprendendo o tempo inteiro. Então, eu acho que temer quando você se sente ameaçado, você reage. Então, temer é bom também, porque você vai tentar se reposicionar. Acho que a gente tem que tirar um pouco da tristeza, do desespero e do olhar de tipo, meu Deus, o que eu vou precisar fazer agora? E olhar para si mesmo e falar, putz, quantas outras coisas eu posso aprender para melhorar e quantas outras ferramentas eu vou ter agora para melhorar ainda mais. Isso não significa também que a gente está ganhando mais, está trabalhando melhor, talvez a gente vai ganhar menos, porque a gente vai fazer, tem coisas que vão ser automatizadas, isso também acontece, tem impactos no mundo inteiro sobre isso, mas não existe um risco, impacto sobre o nosso trabalho existe, sim, talvez você vai fazer coisas que as pessoas nem pensassem que seriam coisas que designers faziam. A Lê falando essa questão de dados quantitativos, qualitativos, ela utilizar para gerar código para ela, para fazer previsões, estatísticas. Designer não precisa saber de dados, designer não precisa codar, designer não precisa... Tipo, precisar versus não precisar é uma escolha pessoal. Se você se sente à vontade para explorar uma coisa específica, explore. Eu, por exemplo, adoro low code, eu adoro criar gambiarra. Então, ótimo, quero fazer uma gambiarra. Eu prefiro criar uma gambiarra e colocar na mão das pessoas para entender se um conceito pode ser validado do que fazer uma tela linda e mostrar para a pessoa, ela fala, nossa, que lindo, e não usar. E aquilo ser só uma coisa para o meu próprio ego. Então, equilibrem as coisas que vocês querem aprender e como vocês vão aplicar essas coisas e que tecnologias vocês vão escolher para poder serem melhores e para poder levar melhores coisas mais assertivas para serem resolvidas, sabe? Eu vou, acho que, complementar e resumir assim, o que o Vandes está falando, que eu concordo 100%. Eu acho que sai o designer operacional, entra o designer diretor de criação. Sabe? No sentido de você vai ter que definir os objetivos, definir qual a estratégia, definir esses pontos. E a parte estratégica, gente, como eu falei, eu fico batendo muito nessa tecla porque eu acho que é muito importante. A inteligência está com a gente. Então, a parte estratégica está com a gente. Quem dá a diretriz, quem sabe o objetivo, onde você vai chegar, quem sabe os dados, quem é humano, somos nós. Então, é a gente que tem que fazer dar esse olhar humano e saber onde vai chegar, saber o que é, pegar dados que, de repente, não estão tão óbvios e fazer isso rodar, né? Eu acho que um outro ponto também de toque, assim, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, eu estou vendo o tempo aqui, a gente pode falar um pouquinho sobre engenharia de prompt. Eu não sei quem aqui já ouviu falar disso. Engenharia de prompt é um termo que foi cunhado pela internet, gente. Eu fui tentar catar quem que tinha cunhado e não achei, tá? E surgiu muito com a explosão do ChatGPT, tá? E é basicamente você utilizar formas, né, de uma linguagem instrucional para você orientar aí generativas a você conseguir o melhor, né? E tem frameworks, né, que você pode usar. Eu vou disponibilizar no meu LinkedIn, mas a gente pode falar alguns assim rapidinho? Tá, eu vou falar em 30 segundos, gente. E só um toque assim, framework, aí eu vou falar como service designer, veja o chapéu de service aqui. Ele não é uma ferramenta que você é obrigatório utilizar, tá, gente? Ele serve ali como um parâmetro, mas você não precisa seguir a risca, tá? Tem alguns acrônimos assim, vou dar 2, assim. Tem o RTF, que é Role, Task, Format, que é papel, tarefa, formato. Você definir, tipo, como um designer quer não sei o quê, no formato blá, 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 né? E tem um que eu gosto muito, que é o care, que eu uso isso quase que sem saber assim que existia, que é você dar o contexto, pedir uma ação,
dar o resultado e trazer um exemplo. Isso super funciona, tá? Eu acho que é uma forma rápida de você conseguir resultados e é isso, e acabou. Perfeito, a gente vai abrir agora para perguntas para vocês poderem participar com a gente. Agora a corrida do milhão aqui. Deixa eu trazer um comentário aproveita. sobre as perguntas. Acho que faltou isso da gente falar no comecinho, né? A gente é entusiasta para falar sobre o assunto. A gente não é especialista em inteligência artificial. Não sou uma pessoa com mestrado em inteligência artificial. Quero trazer percepções que eu estou vendo de mercado, de pessoa que já trabalhou com pessoas, com máquinas, misturando tudo isso, tá? Às vezes vai fugir um pouquinho do técnico, mas talvez a gente viaje demais aqui, questione o que a gente fala também, vai estudar um pouquinho depois para ver se a gente falou besteira, me chama e me xinga. A rede social de xingar fechou, não dá mais. Ufa! Me xinga no LinkedIn, alguma coisa do tipo. E vai aí, gente. Uma coisa que eu queria trazer também é para quem veio aqui vai ganhar um livrinho. Eu tenho só 3. Ele trouxe livros de presente para o pessoal que veio fazer pergunta. E esse livro aqui é do Cláudio, sobre como resolver problemas complexos, de uma série que é Habilidades para Superar Robôs. Então, o Cláudio me disponibilizou e eu trouxe. O Edu falou, dá para as pessoas que se interessam em conversar sobre o assunto, e quem está aqui vai falar. Tchau, desculpa. Você. Bom, boa tarde. Primeiramente me chamo Gemerson, né? E sou um homem branco, cabelo preto, encaracolado, roupa preta, calçado preto. E a minha pergunta é o seguinte: qual que é a preocupação que vocês têm em relação à segurança? Porque hoje eu utilizo muito a ferramenta Perplexity, como você falou, e eu uso ela muito para escrever histórias, refinar alguns critérios sobre o processo de produto, upstream, de uma forma como um todo, no meu processo de trabalho como Product Design. Então, eu vejo muitos outros designers que pegam algumas regras de negócio e colocam dentro do ChatGPT para poder utilizá-las de uma forma assim, irrestrita. E eu já vi, inclusive, pessoas de diretoria utilizando prompts de SQL gigantescos lá dentro, entregando como é que todo o sistema funcionava, sabe? Então, a preocupação tem que partir da gente que está, vamos dizer assim, criando essa experiência, ou tem que partir de todos? A preocupação. Eu acho que você já deu a resposta. É de todos. E, de fato, eu acho que precisa, gente, é uma educação, né? Porque é o que eu estava comentando antes, é tudo ao mesmo tempo agora que está acontecendo com a inteligência artificial, então está todo mundo aprendendo. Seja o CEO, seja o que for. Algumas empresas de grande porte, algumas empresas têm preocupações com espionagem industrial e tudo mais, já fazem compliance. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que trabalham em empresas que têm uma super regra de compliance, super restritiva, né? E que dá diretrizes do que você pode fazer, o que não pode fazer. De maneira geral, eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente seguir regras e bom senso, né? LGPD é uma regra que, para mim, por ser uma pessoa pesquisadora, eu levo muito a sério. Então, sempre que eu coloco, não importa se é na inteligência artificial homologada ou não, eu faço anonimização de dados, não coloco dados sensíveis, porque aqueles dados não são meus. Então, eu não gostaria que fizessem isso comigo, eu não vou fazer isso com os outros. Né? Mas eu acho que você já deu a resposta. Eu acho que é educação que precisa. Perfeito, obrigado. Obrigado pelo livro também. Oi, gente, maravilhosos, maravilhosas. Renata aqui, já falei ontem, não estou com o meu casaco da Disney, mas sou uma mulher branca, de cabelo preto, óculos que sempre me acompanha. Estou com um livro Além da Solução de Problemas Complexos na mão, que eu ganhei de presente do Wander. E, gente, eu estou aqui muito mais para falar, perguntar se eu tenho espaço para compartilhar um case, justamente com relação a prompt, e até pegar de vocês feedbacks e orientações, inclusive. Você falou de engenharia de prompt, né? Algumas pessoas, inclusive, falam prompt design, tem uma questão assim. E hoje o meu produto, ontem falei com a Zi sobre a Bia, né? O meu produto ele já oferece a inteligência artificial como serviço, né? Então isso já é uma questão bem complexa. E quem cuida da criação dos prompts não é a equipe de engenharia, é justamente a equipe de design. Isso é muito interessante. E aí, olhando para a minha ótica pessoal, para o dia a dia, eu vou trazer um de inúmeros exemplos que a gente pratica no dia a dia, a criação de assistentes.
Então, eu posso abrir o Gemini, OpenAI, qualquer ferramenta gratuita, para fazer uma pergunta direta e obter uma resposta direta. Ou eu posso construir um prompt eficiente que me guie, que me oriente para uma necessidade específica que eu estou procurando. Então, lá na empresa, a gente faz auditorias frequentes. E cada auditoria passa por processos múltiplos diferentes. Então, a gente criou um prompt para nos orientar a fazer a auditoria. Por exemplo, pessoas júnior que entraram na equipe, estão fazendo auditoria pela primeira vez, ou quem já está fazendo auditoria há bastante tempo, a gente entra ali no OpenAI e fala, putz, eu preciso fazer uma auditoria de um produto tal, em determinado fluxo, por um determinado problema que foi apresentado para a gente, e não sei por onde começar. E com base nos guardrails e tudo mais, eles vão orientando. Então, não necessariamente a inteligência artificial dá para a gente só uma resposta, mas nos apoia em lembrar coisas que a gente precisa fazer e a gente esqueceu, nos orienta em algumas cadências. E eu acho que, cara, tem como a gente fazer assistente para tudo. O assistente, eu acho que é meu estagiário. Eu faço assistente para coisas pessoais na minha vida também e, tipo, não vivo sem. É isso. Obrigada, Rê. Boa tarde. Ai, gente, um bom eco. Meu nome é Lucas, me autodescrevendo. Eu sou um homem branco, eu sou baixinho, estou usando uma camiseta branca, uma calça jeans, uma papete e um boné com um lenço na cabeça. Eu anotei a minha pergunta, é uma pergunta um pouco polêmica, mas eu queria saber a visão de vocês. Vocês estavam falando sobre essa questão ética também, do uso da inteligência artificial. E uma grande discussão também, vocês falaram de artistas, por exemplo. Eu acredito que pode-se dizer que a inteligência artificial rouba o trabalho desses artistas para poder criar, porque ela não consegue criar do nada, né? Tem que ter uma base aí de dados. O Figma, recentemente, na Config, tinha exposto aí a inteligência artificial, que ia ter essa integração no Figma, e eles desativaram porque estava roubando o trabalho de outros designers. Então, eu queria saber a visão de vocês, né? Até onde vai esse limite de uso, de fato, da inteligência artificial, quando a gente se esbarra nessa questão ética, né? Qual é o limite dessa coexistência? Cara, eu acho que, de fato, como você falou, a inteligência artificial, os datasets foram criados sem ética nenhuma, né? Ninguém pediu, não pediram licença, pediram desculpa depois. Foi basicamente isso, né? Isso, por si só, eles passaram por cima de governos, passaram por cima de empresa, espionagem industrial, roubo de artistas, PFs, né, que eu acho mais grave, porque muitas vezes eu ganho pão da pessoa, né? E, de fato, assim, eu acho que o que está sendo feito e criado, né? E acho que não tem uma resposta, tá? Eu acho que quando o Adobe, ela tentou criar o Adobe Firefly, e tem um case muito conhecido no mercado, não sei quem conhece aqui, que a Adobe falou, somos amigos de designers, não vamos passar por cima de ninguém, a gente vai criar só coisas que foram autorizadas. Perfeito. Só que 2 meses depois que a plataforma foi criada, já estava cheio de coisa colocada por usuários ali do Midjourney. Então, adiantou? Eu acho que assim, eu acho que a gente vai ter, eu acho que está sendo feito, tem que ser feito regulação, cara. Eu acho que é urgente, precisa de regulação, os governos precisam, congressos têm que parar de ficar fazendo sei lá o quê, e sentar na cadeira e estudar isso e rápido, porque está aí e precisa ser feito. E tem alguns milionários, que eu não gosto de milionários, mas alguns milionários, inclusive, já têm conversas para existir uma renda universal. Então, precisa se olhar para isso. Ao mesmo tempo que esses mesmos milionários contratam empresas que subcontratam pessoas para fazer microtrabalho, para treinar a inteligência artificial, que é, tipo, 15 horas por dia, ganha R$800 por semana. Então, tem impactos que vão muito além da própria inteligência artificial, impacto no trabalho, impacto na sociedade. Gasta-se muita água para manter um monte de máquina que está processando. Então, a gente mesmo tem que refletir sobre como resolver tudo isso. Vou até aproveitar para indicar um livro, quem quiser ver esse lado, digamos assim, um pouco mais obscuro da inteligência artificial, é o Atlas of AI, é da Kate
Crawford, talvez eu tenha falado o nome dela errado, e ela traz todo esse lado de recursos da natureza, uso de mão de obra não remunerada, então é super interessante esse livro, Atlas of AI. Eu não sei, eu acho que ainda não traduziram para português, mas até eu já aprendi com a Letícia também, ela pegou o PDF do livro, mandou trazer os pontos principais, traduziu tudo, então assim, utilizou a IA para aprender sobre AI e tá tudo certo. E é isso. Obrigada. Oi. Hello. Agora eu vou me descrever, né? Porque naquela hora eu não me descrevi. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelo encaracolado crespo, num coque alto. Tô com um vestido caqui, sou uma pessoa tatuada, né? Um gibizinho. Enfim. Esses dois já trabalhei com isso, né? Sei o quanto eles são entusiastas dessas novas tecnologias. Eu também sou uma pessoa que sou super... trabalho com inteligência artificial. Eu, como researcher, o que eu fazia em um dia, eu estou fazendo em 1 hora. Então, eu realmente, né, sobre a pergunta que tu fez, né, do medo, né, o quanto que a pessoa tem medo, quanto ela está entusiasmada, eu não estou em os dois lugares, eu estou assim, no meio do caminho. Por quê? E aí é isso que eu quero trazer, né? Porque, assim, enquanto uma ferramenta, a gente entende que é o melhor, assim, para mim, né, tem sido o melhor dos mundos, assim. E eu quero entrar estou voltando para a academia e eu quero estudar sobre isso. E aí a questão mas o quanto que... Porque assim, o que eu vejo é que na academia está se discutindo isso, e no mercado não, a gente está empolgado, porque é uma ferramenta que está melhorando o nosso trabalho. Mas o quanto que a gente deveria levar essa discussão para o mercado também, que é a questão de como estão sendo alimentadas essas inteligências artificiais. A professora Gisele Bell, não sei, gente, o nome dela, ela é estrangeira, lá da USP, ela é da professora doutora que ela é, né, tipo, a linha de pesquisa dela é sobre inteligência artificial. Ela tem falado muito sobre isso, né, de o quanto que a inteligência artificial está abrindo cada vez mais o buraco da desigualdade. Porque quem alimenta, né, as inteligências artificiais são pessoas que têm acesso aos dados, né, e tudo mais. Tal. A gente o que ela prevê de futuro é que a gente vai apagar cada vez mais coisas que já estão sendo apagadas. Porque a inteligência artificial ela não está lendo essas coisas. Né? E aí eu queria... Assim, eu realmente estou trazendo isso de coração aberto, porque eu também não tenho as respostas. Mas eu queria entender o quanto que a gente, como profissional, sabe, que trabalha com a inteligência artificial como ferramenta, a gente deveria estar levando esse tipo de questão, sabe, para o dia a dia. Na total, eu acho que quem está 100% empolgado e não está nem um pouco desesperado, acho que está errado. Não entendeu. Porque, de fato, é uma coisa completamente avassaladora que está balançando com tudo, gente. Empresa privada, governo, todo mundo está meio assim, caramba, como que a gente faz, como que a gente controla? E não controla, né? A questão é que não saiu, criou o monstro e agora tem que moldar ali, falar, calma, volta para a caixa, vem cá, vamos aqui, né? E, de fato, eu acho que tem um ponto aí grave também nessa questão da desigualdade, que o Vandes trouxe aqui um pouco, porque muitas vezes o sul global, gente, né, está sendo utilizado como subemprego para seguir modelos, para treinar as inteligências artificiais, só que essas pessoas não têm dinheiro para acessar, porque custa caro, sabe? Tem noção de como é cruel isso? Você utiliza mão de obra barata e você não consegue, e a pessoa que está ali fazendo, ela não vai ter dinheiro para usar aquilo ali. É muito tenso, sabe? E eu acho que sim, eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que pensar 100% nisso. Seja PJ, PF, né, como PJ, empresas também, não só com uma questão de, tipo, caramba, espionagem industrial e não sei o quê, mas como também, tipo, cara, se a coisa desengrolar de vez, né, acho que em último caso, perder todo mundo perder emprego ou ter migrações em massa de ofício, né, a gente tem que se preparar para isso. Governos têm que se preparar para isso, né? Porque eu acho que eu não tenho uma resposta. Eu também estou maravilhada com relação à inteligência artificial, em relação ao que ele está fazendo para o research, porque de fato é incrível, mas eu também fico um pouco nervosinha ali de tipo, caramba, e aí, o que vai ser? Eu posso propor uma coisa bem rápida. É do tipo, se você posta coisas na internet, fofinhas, bonitinhas, e falando que legal a IA, posta também denúncia do tipo, subemprego, blá blá blá, coisas ruins da IA. Sabe? A gente põe um pouco de droga, um pouco de salada. Acho que dá para se equilibrar também. Boa tarde. Me chamo Gabriela, sou ruiva, sou branca, estou usando uma roupa azul e um calça estampada. Bom, minha pergunta é sobre quais ferramentas que vocês usam de IA e qual contexto. E sem ser chat GPT, porque eu acho que é o mais comum. Então, que outras vocês usam além da caixinha? Assim? Cara, eu uso muito, olha,
o ChatGPT, porque eu acho que também tem essa questão, tá? É muito diferente as versões gratuitas e a versão paga da ferramenta. O ChatGPT eu uso muito 4O, eu gosto muito da Perplexity, eu acho fenomenal, justamente por conta dos problemas que o ChatGPT tem, que é a falta de fontes, não traqueia de onde que aquilo veio. E o Perplexity, ele tomou esse cuidado, ele é muito utilizado na academia também, tá? Para pesquisa, tem o Research Rabbit, que é fenomenal. Eu acho que assim, é divisor de águas. Eu estava até mostrando para o Vandes. Ele é incrível, maravilhoso. Ele traz um visual tesaurus. É maravilhoso. Eu estou usando o Flux Pro de brincadeirinha para gerar imagens, e o legal é que ele gera, até mostrei para vocês outro dia, ele gera imagens de forma gratuita, por enquanto, num formato específico, mas ele gera com baixa qualidade, tem a versão paga também, mas dá para brincar bastante, e a qualidade está incrível. Para gratuito, a qualidade está incrível, assim. E os que me vêm à cabeça, assim, por enquanto, são esses, assim. E tem muito software que tem plugin com inteligência artificial. Tipo o Miro, eles geram inteirão lá um fluxo para você. Tem muitas outras. Tinha um site, eu estava tentando lembrar agora, depois eu posso até compartilhar, que é um compilado de várias IAs. É tipo, acho que é There's an AI for That. Da mesma coisa de tem um app para isso, da época lá da propaganda do iPhone, é tipo, tem uma IA para isso. Então é There's an AI for That. E o que eu faço, curiosidade 100% aleatória, que já estourou nosso tempo, às vezes eu mando o mesmo prompt para o ChatGPT, para o Gemini e para o Claude. E aí eu vejo que cada um responde e eu faço um mix de tudo também. Então eu mando o mesmo prompt para vários para ver como é que cada um responde, a gente começa a entender um pouquinho de como cada um funciona. Muito obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada a vocês dois por compartilharem tanto. Uma salva de palmas para eles. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado.